colocam em xeque essas empresas aí de pesquisa, ainda mais agora que o Alexandre de Moraes impediu aí as investigações em cima dos institutos de pesquisas ou empresas de pesquisa. Então, realmente, eu checo, eu truco, como diz o mineiro, eu truco aí essas porcentagens. Bom, e hoje a gente teve a novidade do PT entrar na justiça contra a Jovem Pan. Ontem, o Lewandowski mandou o Brasil Paralelo. Quer dizer, ele ensinou o Brasil Paralelo a editar um documentário. Não é? Porque o Brasil Paralelo faz isso, documentários. Desde que a gente conhece o Brasil Paralelo. Desde que eu vi pela primeira vez aqueles 3 meninos que moravam ainda em Porto Alegre, a primeira vez que eu conversei com eles, eles fazem documentário. E ontem eles tiveram um documentário censurado. Está muito pesado, né? O clima está muito pesado. Está muito perigoso e como o presidente Bolsonaro disse hoje ali no Rio de Janeiro, né, é uma coincidência muito grande quando você olha que eles sempre prezam sempre por um lado. Então, isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, pessoal, e aqui o meu foco também não é alcançar só aqueles que concordam comigo, mas principalmente aqueles que não concordam ou não sabem a respeito, é muito perigoso. Quem tiver a oportunidade de ler o livro do George Orwell, 1984, né, 1984 não, 1894, né? Não, 1984. Burke, mas é isso mesmo, 1984. E o que ele fala ali, o Winston, né, que é o Winston ali, que é o personagem principal, ele fala a respeito da crime-ideia, né, ou crime de ideia, o crime de pensamento, que basicamente o governo ali, isso aí, ó, 1984, basicamente ele fala que o governo, ele era um governo tão assim, controlador, que queria controlar até os próprios pensamentos, ou seja, tinha um crime de pensamento. E você vê o documentário da Brasil Paralelo, basicamente eles estão fazendo o quê? Replicando as matérias dos próprios jornais a respeito de fatos. E o que o Alexandre de Moraes fez? A nova língua, né? A nova língua que não é uma fake news, mas é uma forma de você ter ali, digamos, fatos verdadeiros, contudo com conclusões erradas. Lewandowski. Então, o Lewandowski, né? Olha com só. apoio da Carmen Lúcia. Olha só e do Alexandre de Moraes também. Os votos foram de todos eles, mas Sim. as palavras foram ditas pelo Lewandowski. Então, olha só onde que a gente chegou, né? Que ponto a gente chegou. Nós temos o Tribunal, né, Superior ali, eleitoral, realmente fazendo né, juntamente ali com o nosso STF também, realmente tomando conta até mesmo do seu pensamento de fatos verdadeiros, né? Tá esquisito. Mas, o Nicolas, eu quero falar também um pouquinho de você, porque você teve uma votação astronômica, maravilhosa, foi o mais votado do país, né? E Minas Gerais te deu um cacife assim, importante para você representar Minas. Qual vai ser seu foco na Câmara dos Deputados? Lá na Câmara dos Deputados, eu quero ampliar o meu trabalho que eu já tenho feito aqui em BH. Então, eu acredito que as pessoas não gostam mais e não confiam mais em políticos que fazem falsas promessas, né? Tem alguns ainda, né, que acreditam em picanha, em cervejinha, mas o político verdadeiro, ele sabe que nem tudo depende dele. Portanto, o que eu fiz em BH, eu quero também fazer no Congresso Nacional. Eu tenho pautas. Então, as minhas pautas, por exemplo, em BH foram redução do Estado, ou seja, você ter ali a diminuição do Estado na sua vida. Só do Estado não te atrapalhar já está excelente. Com relação ao homeschooling, né, a educação domiciliar, acho extremamente importante. E quando você vê que nós estamos lutando por algo e a esquerda está desesperada, é porque é uma pauta muito boa para o Brasil. Né? Eu faço essa métrica sempre. Aquilo que a esquerda está desesperada, que não quer aprovar, é uma pauta boa para o Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, os alunos que obtêm ali os melhores resultados são alunos que estudam em casa, que praticam ali o homeschooling. E eles estão quase já demonizando a educação domiciliar. A gente tem também a luta pela liberdade econômica. A gente aprovou aqui em Belo Horizonte, junto aí com outros demais vereadores, uma lei onde você dá maior, assim como foi a lei da liberdade econômica nacional, que foi proposto pelo governo federal, onde você tira esse peso em cima do empreendedor. Você hoje consegue abrir uma empresa em menos de 24 horas, em 23 horas você já abre uma empresa. Então eu acredito que o trabalho ele gera a real renda do país
e isso aumenta o consumo, e isso faz um país ser mais rico. Então, são várias pautas, além da segurança pública, da luta pela vida desde a concepção, da luta contra o aborto, porque algo interessante, Leda, que eu tenho falado, as pessoas têm me ouvido. Um bom legislador, um bom deputado, um bom vereador, não é só aquele que vive de projetos ou vive de números. É aquele que apresenta não somente projetos, mas qualidades de projetos. Porque hoje você basicamente tem que tirar projeto e não ficar colocando projetos, né? Então, às vezes o bom é tirar umas leis e não fazê-las, né? Exatamente. Hoje você tem leis, por exemplo, em São Paulo, já vi um tempo atrás, não sei se foi revogada, mas para saber a espessura do pastel, para saber a temperatura do óleo. Então, assim, aqui, por exemplo, em BH, tinha uma lei que proibia o sal na mesa. E aí a gente teve que mobilizar a Câmara inteira para poder voltar, né, para ter a opção de colocar o sal na mesa. Então, assim, quem cuida da sua saúde, né, é o Estado cuidando da sua saúde. Falando, não pode ter sal na mesa. Então, assim, é algo tão absurdo que acontece que o Estado está muito inchado, está muito grande, e é um Estado que, ao invés de ser grande e eficiente, na verdade, ele é grande e pouco eficiente. Então, essas pautas eu quero lutar e também travar outras. E por que você raspou a cabeça? Então, no começo da. Foi uma promessa de campanha para você mesmo? Para Deus, para quem? Foi para Deus. No começo da eleição, eu orei, consagrei minha eleição a Deus e falei, Senhor, se eu ganhar o recorde de Minas Gerais, que era 520 mil votos, eu vou raspar meu cabelo, porque eu quero que aconteça isso aqui, ó. 8 mil pessoas sabendo que eu consagrei o meu mandato ao Senhor. Então, quando as pessoas verem a minha votação, saber que foi por ele, foi para ele, que eu sou nada sem Cristo. Então, aí eu raspei e, graças a Deus, Deus me deu em triplo, né? Porque eu tive 1.400.000, quase 1,5 milhão, bati o recorde e também fui mais votado do Brasil. Então, eu raspei o cabelo, né? E tá tranquilo. Quase raspa a sobrancelha também. A sobrancelha ia fazer muita diferença. Não raspa não, porque ela não nasce de novo, hein? Como é que é? Dizem que quando raspa a sobrancelha, ela não nasce de novo. Então não inventa moda, não. Não. A minha sobrancelha de fita isolante... Promete chocolate, promete nunca mais comer chocolate, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo. Chocolate também não dá, não. Aí, também não exagera, né? Eu caio para trás. Eu tô sem comer doce também. Vou ficar sem comer doce. Cortei tudo. Doce até abril. Tá sendo bem difícil. E tô sem tomar refrigerante também dos 21 dias aí até a eleição. Ah, é? São várias promessas. Essa do refrigerante é mais fácil. Eu já fiz e consegui. Ela era um a pouco do açúcar mais... eu acho bem difícil. Bem difícil. No almoço domingo, falar para você, viu? Quando chega ali um estrogonofe, um churrasco, a Coca-Cola realmente fica sedenta. Não faz uma falta, né? Mas a gente consegue, você é resiliente. Não, a gente consegue. Mineiro não desiste, não, né? O jejum é exatamente isso. Para quem não sabe ou queira ir fazer, o jejum é uma disciplina espiritual, Lida. Não somente a religião, né, a cristã faz isso, mas outras religiões também pregam isso, para você matar o seu desejo, sua vontade, e você ter uma sensibilidade maior com Deus, né? Você conseguir ter mais tempo para poder conversar com Ele. Tem pessoas, por exemplo, que fazem jejum de televisão, tem gente que faz jejum de seriado. Eu vou contar uma história aqui. A minha avó, ela assim, é um dos seres mais exóticos e engraçados do mundo. E teve um dia que meu pai propôs um jejum na igreja, e eu cheguei lá na casa dela na semana seguinte, e eu vi que ela estava parada, sentada em frente à televisão, desligada. Falei, uai, vó, por que você tá com a TV desligada aí, tá sentada? Ela, não. Eu fiz propósito. Eu falei, mas você fez propósito de televisão? Ela, não. Eu fiz propósito de pica-pau. Porque ela amava o pica-pau. E aí ela sempre via pica-pau. E tava bem na hora do pica-pau. Então, assim, ela desligava e aí quando acabava o pica-pau, ela ligava a TV de novo. Mas, assim, para você ver que cada um tem algo que custa diferente. Para minha avó, o pica-pau e comer banana. Ela ama. Então, assim, eu já não vejo pica-pau, abriria a mão também de comer banana tranquilamente, mas cada um tem um peso, né? Então, o da minha avó era esse. Eu sei porque eu tenho amigas que fazem promessa de não comer chocolate, e é uma promessa que eu não faria, porque eu não tenho nenhum problema se eu ficar sem chocolate, não acontece nada, entendeu? Então, é uma promessa que não tem validade, porque não é um sacrifício. Exato. Eu não tenho o hábito de comer chocolate. Algo que então, curte, né?
vou fazer jejum de comer brócolis. Não vou comer brócolis mais. Aí não vale, né? Aí não vale. Ô, Nicolas, mas você sempre foi assim desde pequeno? Tinhoso, de fazer promessa, de cumprir? Ah, sempre, sempre. Assim, eu aprendi muito com meu pai, isso, com a minha mãe. Meu pai é pastor, a minha mãe também. E assim, A mas sua mãe também é pastora? sim, ela exerce minha mãe é psicóloga do Ela é centro. obreira? Não, ela é psicóloga no Centro de Assistência Psicossocial de Nova Lima, então ela trabalha como servidora pública, mas também é pastora também na igreja. E o meu pai sempre se envolveu com a igreja, mas também trabalhava na New Holland, que é a parte de tratores da Fiat. Então entrou como office boy e chegou em patamares muito altos lá, graças a Deus por isso. E meu pai sempre, assim, foi bem disciplinar, sabe? Assim, de fazer do tipo, olha, meu pai como trabalhou em empresa, ele é muito pragmático. Então, assim, ele vai fazer uma reunião para discutir para onde a gente vai viajar e reúne a família toda, faz um slide, entendeu? Junta o pessoal ali em volta da janta. Então, meu pai é bem assim. E com o reino, pior ainda, né? Porque se você dedica para o seu trabalho algo, uma disciplina muito alta, para o reino, então tem que ser maior ainda. Então, meu pai sempre foi assim, ó, galera, essa semana ou esse mês a gente vai fazer o propósito de Daniel, né? Comer só legumes e água. Pum, eu tinha que fazer. E meu pai nunca me obrigou. Meu pai sempre mostrou o seguinte, olha, isso aqui é bíblico, isso aqui é bom, e isso aqui é por isso. Eu entendia e cumpria. Então, sempre foi assim. Caramba. Então ele fazia esse tipo de coisa, só legumes e água essa semana ou esse mês? A igreja, por ele ser o pastor, o presidente da igreja, ele sempre, a gente sempre tinha, né, os jejuns, que é uma prática que Cristo ele deixa para a gente fazer. Então, a gente tinha alguns meses que a gente fazia isso, tem alguns meses que a gente ficava sem carne, outros meses a gente ficava sem refri, outros eram cumulativos, né? Uma semana sem refri, aí na outra era sem refri, sem café, na outra sem refri, sem café e pão, e café, pelo visto, você gosta, ou não? Hein? Café você gosta ou não? Ou não? Muito, Tá vendo? muito. O Seria um café, sacrifício, mas o café eu acho que eu não conseguiria. Porque com esse negócio de fazer dieta a vida inteira, eu já fiz todo tipo de dieta. sim. E continuo gorda, também não mudou nada. É uma coisa que é um insucesso na minha vida. Ah, Eu já fiz dieta da proteína, dieta disso, dieta daquilo. E tinha uma dieta antigamente que era super na moda, que sim. era de South Beach, e que tirava o café. E eu morria de dor de cabeça, mas eu morria de dor de cabeça. Aí eu acabava tendo que tomar um remédio, entendeu? Tipo Nesaldina, porque tem cafeína na fórmula, para Entendi. poder suprir a necessidade do O, café. Então, é, café seria um sacrifício gigantesco. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.